hoje nós iremos abordar o conteúdo de interação da radiação com a matéria. Dentro disso tudo, nós iremos falar de 6 efeitos que acontecem quando a radiação ela entra em contato com o nosso tecido, certo? Antes de falar dessa interação da radiação com o tecido, nós vamos precisar entender alguns conceitos que antecedem esse processo, como ionização, excitação e ativação. Para falar desses efeitos, dessa interação com a matéria, a gente vai denominar isso através de 3 efeitos. O efeito fotoelétrico, o efeito Compton e o efeito de produção de pares. E ao final dessa interação, a gente vai estar vendo as formas e tipos de radiação que podem acontecer dentro do organismo. Então, ainda falando um pouco sobre aquele quesito de física das radiações, a gente já comentou, inclusive, sobre um desses processos. A gente precisa entender que quando a radiação ela interage com os átomos do nosso corpo, ela pode provocar alguns mecanismos, certo? O primeiro mecanismo que a gente vai ver, ele se chama ionização. Além dele, existem outros 2, tá? Eu dou um foco na ionização porque é o mecanismo principal. Mas ainda existe esse mecanismo de excitação atômica ou molecular e o mecanismo de ativação, tá? Então, nós vamos iniciar falando sobre a ionização, tá? Que é um mecanismo muito conhecido e que, inclusive, a gente já discutiu em aulas anteriores, certo? Então, quando eu falo de ionizar, eu falo de mudar a estrutura de um local, mais exclusivamente de uma molécula, de um átomo, tá bom? Então, aqui na ionização, eu tenho elétrons sendo removidos dos orbitais. Então, lembra, na nossa aula de noções de física das radiações, que a eletrosfera ela é composta por níveis de energia, por subníveis de energia e por orbitais, que é o local onde a gente vai estar encontrando os elétrons com maior abundância. Então, quando os elétrons presentes nesses orbitais, eles são expulsos, eles são ejetados desse local chamado de orbital, eu tenho o processo de ionização, tá bem? Então, eu vou ter aí elétrons livres fora de um meio, que podem agora não ser tão positivos quanto a esse processo, tá, de interação, pois eles começam a danificar a estrutura através de quebra de ligações químicas, tá bom? Então, esses elétrons, eles podem se caracterizar por elétrons livres de alta energia, íons positivos ou radicais livres, tá bom? Os 3 podem estar aí causando alterações dentro da molécula da estrutura em questão, né? Então, observe nessa imagem que nós temos um átomo, tá? Aqui ao centro nós temos o núcleo, onde eu vou ter prótons e nêutrons, e aqui eu tenho a eletrosfera, tem os orbitais com vários elétrons. Quando uma energia ela invade esse átomo, quando essa energia entra em contato com a eletrosfera, eu vou ter, certo, esse elétron sendo ejetado do orbital, da eletrosfera. É claro que essa energia que vai interagir com esse elétron, ela pode depositar um pouco da sua energia nesse elétron e ele vai sair aí da eletrosfera em algum sentido, tá bom? Então, o que é que acontece? Esse elétron que é expulso, ele vai deixar um espaço, tá? Nessa eletrosfera. E esse espaço ele pode ser ocupado por um outro elétron, tá bom? A excitação, ela acontece através de uma interação onde os elétrons, eles são deslocados dos orbitais, tá? Porém, eles podem retornar, tá? Aqui na ionização, eu disse que o elétron ele é ejetado, ele sai da eletrosfera e um outro elétron vai ocupar o espaço desse elétron que saiu aqui desse orbital.
Quando um outro elétron ocupa esse local, eu tenho esse processo de excitação. Eu tenho esse processo, tá, de deslocamento. O elétron, ele sai de uma camada para outra. Quando ele chega nessa nova camada, que possui um espaço, que é o espaço do elétron que foi ejetado, eu tenho a emissão de energia, porém essa energia agora, ela acontece em forma de luz, ou seja, eu tenho ali agora um fóton, tá bom? Ou eu tenho o que nós denominamos de raio-x característicos, tá bom? Ou seja, aquele raio-x que é produzido a partir do momento em que um elétron ele é ejetado da eletrosfera e quando um outro elétron de uma camada mais externa ocupa esse espaço, a diferença de energia vai fazer com que haja ali a emissão de raios-x característicos, tá bom? Então, nessa imagem, observa que aqui a gente tem um processo de excitação, nesse segundo exemplo, a qual um elétron, que no caso é esse aqui, ele foi ejetado e agora tem um buraco aqui sem nada. Quando esse elétron de um orbital mais externo ocupar o lugar desse elétron que foi ejetado, eu vou ter a emissão ali de um fóton ou de um raio-x característico. Então, esse processo de deslocamento de um elétron de um local para o outro é o que eu denomino de excitação. A ativação, ela vai acontecer através de uma interação com o núcleo do átomo, tá bom? Porém, a gente não deixa aí de ter um mecanismo que também acontece ali na eletrosfera. Eu tenho uma radiação, certo? Que ela vai interagir com o núcleo. Lembra que no núcleo eu tenho prótons e eu tenho nêutrons. O próton de carga positiva e o nêutron de carga nula. Qualquer radiação, qualquer energia que se aproxima do núcleo, ela vai ter uma determinada interação pela diferenciação de energia. Quando uma radiação ela interage diretamente com esse núcleo, ela vai tornar esse núcleo instável, ou seja, radioativo. Ele vai ser um núcleo emissor de radiação, pois ele vai ganhar energia dessa radiação que interagiu com ele. Então, esse núcleo ele vai começar a emitir o excesso de radiação que antes não existia naquele local. Então, o núcleo ele foi ativado, certo? Ou seja, agora ele vai ter também a possibilidade de emitir radiação, porque houve uma interação de uma radiação aí primária com esse núcleo, tá bem? E aí, quando a gente fala de radiação eletromagnética, dentro desses estudos de radiobiologia, a gente tem um enfoque maior dentro da radiação X e dentro da radiação gama, que são radiações aí que a gente encontra com a maior facilidade dentro do radiodiagnóstico, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu falar dessa interação da radiação eletromagnética com a matéria, eu vou ter 3 modos principais de interação. Eu tenho o que eu chamo de efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares, tá bom? Vamos dar início agora a falar do que seria esse efeito fotoelétrico, tá bom? Aqui, como referência, o livro Tawata, que é um livro aí super conceituado dentro da radiobiologia, da radioproteção e da dosimetria, ele nos diz que o efeito fotoelétrico ele é caracterizado pela transferência total da energia da radiação X ou gama, certo? Então, a radiação ela transfere a sua energia por total. Com isso, ela vai deixar de existir. Essa transferência de energia acontece a um elétron de um determinado orbital, certo? E esse elétron ele vai ser retirado, tá, da eletrosfera. Eu vou ter aqui também o processo de ionização. Então, o que é que acontece, gente? Uma radiação X ou gama, certo? Que a gente pode estar caracterizando aqui, certo? Ela vai interagir com esse átomo, no caso, com a eletrosfera, e ela vai interagir com o elétron, tá bom? Dentro dessa interação, eu tenho uma transferência de energia
dessa radiação X ou gama, tá bom? E aí essa transferência de energia vai excitar, tá bom? Esse elétron, fazendo com que ele seja expelido, seja ejetado. Ele vai sair do orbital, ele vai cair fora da eletrosfera, tá bom? Só que agora a gente vai ter aí uma energia cinética pré-definida. O que é energia cinética? É energia de movimento, tá bom? Pois essa radiação X ou gama, ela já tem ali uma energia pré-estabelecida, ela vai interagir com o elétron, ela vai transferir a sua energia por total para esse elétron. Então a gente já tem aí uma noção do quanto de energia que foi colocado dentro desse elétron. Esse impulso de energização faz com que ele saia da eletrosfera. Então, eu vou ter aqui o processo de ionização, tá bom? Então, vai ficar um buraquinho ali, pronto para que outro elétron ocupe aquele local e exista aí uma nova emissão de radiação, tá bem? E aí, o que é que acontece, tá? Quando essa radiação interage com o elétron, a gente pode ter aí uma variação quanto à direção a qual esse elétron vai sair da eletrosfera. A gente pode pensar que, dependendo da energia da radiação, o elétron ele pode ser, por exemplo, tá, ejetado para cima ou para baixo, tá bom? E aí essa direção de saída, ela vai ser aí predominante, ela vai depender, certo, do que nós chamamos de radiação, tá, de baixas energias. Ou ainda, para algum átomo, né, a qual o elemento químico presente ali, ele seja ali de um número atômico elevado, tá bom? Então, gente, levando para o radiodiagnóstico, levando ali para a prática de fazer uma radiografia, esse efeito fotoelétrico, ele acontece sim, tá? Ele acontece através de um conceito que nós denominamos, tá bom? De radiação secundária, tá bem? O que é que acontece? Quando eu faço uma radiografia, eu vou ter a radiação que vai sair do cabeçote, que vai interagir com o paciente, que vai interagir com um receptor de imagem, para que a imagem seja formada. Porém, na hora que aquela radiação sai do cabeçote, eu vou ter o que eu chamo de radiação secundária. É uma radiação que ela vai estar ali proveniente em algum local e que ela não vai ser aproveitada para formar a imagem, tá bom? Então, é um exemplo, tá, que a gente pode estar atribuindo a esse efeito fotoelétrico dentro do radiodiagnóstico. Então, aqui, certo, a gente vai ter um fóton, uma radiação X ou uma radiação gama interagindo com a minha eletrosfera. Quando ela interagir com o elétron, ela vai depositar toda a sua energia nesse elétron, fazendo com que ele seja ejetado da eletrosfera. Depois que ele é ejetado, depois que ele sai com uma energia cinética definida, um elétron de um orbital mais externo, ele vai ocupar o local desse elétron. Então, eu vou ter aqui a emissão de radiação característica. Então, veja que dentro do efeito fotoelétrico, eu já tenho aí dois conceitos, né? Duas palavras-chave muito importantes. Radiação secundária e radiação característica. No caso, essa radiação característica, ela que vai servir para o exame. Esse fóton-elétron aqui é a radiação secundária que a gente está falando, tá bem? Ou seja, a radiação aí que não vai ser aproveitada para esse exame e que pode até trazer danos aí para a imagem, por exemplo, tá bom? Então, resumindo, uma parte da energia é utilizada para realizar o trabalho de extração do elétron, tá? Ou seja, para expulsar o elétron da eletrosfera, e o restante vai se transformar em energia cinética desse mesmo elétron quando ele é ejetado da eletrosfera. Então, isso é o que nós chamamos de efeito fotoelétrico. Um segundo efeito
que nós devemos comentar é o efeito Compton, tá bom? Esse efeito Compton, ele se caracteriza, tá, por um espalhamento que acontece durante essa interação. Então, o que é que o livro Talata nos diz? Que no efeito Compton, o fóton é espalhado por um elétron de baixa energia de ligação. Essa energia de ligação é a energia que o prende na eletrosfera, tá bom? Então, aqui eu tenho um fóton, tá? Um fóton incidente que interage com um átomo mais externo da eletrosfera, jogando ele ali para o meio, ejetando ele, expulsando ele daquele local. Tenho novamente o processo de ionização. A gente consegue estar observando aqui nessa imagem. Essa radiação X ou gama interage com o elétron mais externo e ele é ejetado da eletrosfera, tá bom? Porém, o que é que vai acontecer? Se vocês observarem nessa imagem, eu tenho aqui a energia cinética inferior e aqui superior eu tenho aqui a energia do fóton ainda, tá bom? Sabe por que eu ainda tenho essa energia do fóton? Porque aqui nesse efeito eu não vou ter a deposição total de energia no elétron, diferente do efeito fotoelétrico, tá bom? Aqui esse fóton ele vai continuar a sua trajetória, porém ele vai se propagar em uma direção diferente da que ele incidiu aqui no elétron. Vê que está perpendicular e depois que interage, esse fóton vai sair em outra direção, tá? E agora, esse fóton não vai ter a mesma energia de quando ele incidiu no elétron, tá bom? Pois parte da energia que ele tinha é depositada aqui nesse elétron para que ele tenha uma energia cinética. Então, vamos imaginar que eu tenho 100% de energia, interage com o elétron, 50 vai para a energia cinética e 50 vai para que o fóton continue a ser propagado. Então, eu tenho ali um efeito que também pode ser chamado de efeito de espalhamento ou efeito de espalhamento Compton, porque o fóton interage com o elétron e ele vai continuar a sua trajetória, porém, em uma outra direção, com uma energia totalmente diferente daquela que ele incidiu, tá bem? Novamente, o meu fóton vai incidir com o elétron mais externo, tá? Provoca o efeito de ionização e esse fóton ele vai continuar a sua trajetória numa direção diferente. Eu vou ter um fóton espalhado. Aqui, quando ele incide, eu tenho um grau de energia, tá? E depois que ele continua a sua trajetória, eu tenho um grau de energia reduzido, pois uma porcentagem dessa energia vai fazer, né, vai dar o que nós chamamos de energia cinética a esse elétron que é ejetado da eletrosfera. Na produção de pares, o que é que vai acontecer, certo? Eu tenho um efeito que ele vai acontecer principalmente na área, né, levando para a prática, da radioterapia e da radiologia industrial. Isso porque aqui eu tenho um efeito predominante a radiações de alta energia, tá? No caso, fótons aí que têm uma energia superior, tá? A 1,022 MeV, tá bom? E aí, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter esse fóton, né? Essa radiação de alta energia interagindo com um elétron. Só que aqui, essa interação, ela vai fazer com que essa radiação ela se aproxime do núcleo, tá bom? E quando ela se aproximar do núcleo, eu vou ter ali uma influência de energização presente dentro desse núcleo, já que ele tem uma energia diferente dessa radiação. Quando esse fóton, quando essa radiação interagir com esse núcleo, o meu fóton ele vai desaparecer, certo? E quando ele desaparece, ele dá origem a duas partículas. Uma partícula positiva, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem, e uma partícula negativa, tá bom? Ou seja, eu tenho a formação de um par de partículas.
Essa partícula positiva é o que nós chamamos de pósitron, tá bem? E essa partícula negativa é o que nós chamamos de elétron. Então, o meu fóton, ele interage com o núcleo e a diferença de energia existente entre ele e o núcleo, tá? Vai fazer com que esse fóton desapareça, dando origem a duas partículas, o pósitron e o elétron. Tá bom? Então, esses são os três tipos de interação da radiação eletromagnética com a matéria: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares, tá bem? Agora nós vamos ver as formas e os tipos de irradiação que acontecem dentro do nosso estudo, tá? De radiologia. Essa forma de irradiação, ela depende do processo que está sendo feito, tá bom? Numa radiografia, eu tenho um tipo de radiação, na radioterapia, eu tenho outro tipo, e cada tipo, cada forma, vai trazer, pode ocasionar, efeitos biológicos diferentes ao organismo de um indivíduo, tá bom? Então, nós, seres humanos, nós que trabalhamos com a radiação, podemos sofrer irradiação total no corpo todo ou apenas em um local do corpo. É uma irradiação localizada, tá bom? Esse tipo de radiação pode acontecer todos os dias, pode acontecer uma vez na sua vida e pode acontecer em um período de tempo, porém com intervalos, tá bom? E aí, dentro dessas características, a gente vai estar vendo aí o que é uma exposição única, o que é uma exposição fracionada e o que é uma exposição periódica, tá bom? E aí a gente vai estar citando alguns exemplos dentro do radiodiagnóstico. Aqueles efeitos que a gente viu anteriormente acontecem, tá? Dentro dessas exposições que a gente vai estar vendo agora. A primeira exposição que eu trago para vocês é a exposição única, tá bom? Ou seja, pacientes cotidianos que estão nas filas de hospitais públicos e privados esperando para fazer um exame, tá? Vão sofrer uma única exposição à radiação naquele momento. Então, aqui, esse tipo de exposição pode acontecer dentro dos exames radiológicos, como o exame de tomografia ou um exame de mamografia. Um paciente não vai chegar todo santo dia para fazer um exame de tomografia, tá? Vai uma vez, dependendo da indicação do exame. A mesma forma acontece na mamografia. A mulher não vai fazer a mamografia todo mês, todo dia, tá? Existe aí um prazo de tempo, existe aí as indicações de idade para que esse exame seja realizado. Então, quando o paciente ele sofre a irradiação apenas uma vez, nós denominamos isso de exposição única. Como exemplo, a gente vai ter aqui a tomografia e a mamografia. O raio-x também entra dentro dessa classificação, tá bom? A exposição fracionada, ela vai acontecer principalmente dentro da radioterapia. Quando o paciente ele vai tratar um câncer, ele não vai receber uma dose de radiação uma única vez para que aquele tumor ele morra. Jamais. Esse tratamento ele é dividido em dias para que o paciente ele tenha doses fracionadas durante o seu tratamento, tá bom? Então, dentro da radioterapia, nós temos essas exposições fracionadas, onde a dose de radiação ela é distribuída em diversos dias, tá? Por motivos aí de saúde e por motivos maiores para que se tenha um tratamento eficaz, tá bom? Exposição periódica, tá? Somos nós, profissionais, que estamos mais expostos a esse tipo de exposição, que estamos continuamente entrando em contato com a radiação. Existe uma área da radiologia chamada de medicina nuclear, tá? Onde existe a manipulação de fontes radioativas, de material radioativo. Ou seja, o que é que isso significa? Esse material, ele emite radiação continuamente.
ele não vai parar de emitir. Quer dizer, ele tem um tempo, tá? Onde ele vai ficar emitindo a sua radiação e com o tempo vai diminuir. Mas não tem um botão que eu vou lá e aperto a fim de que esse material, de que essa fonte, pare de liberar a sua energia. Ela vai estar liberando constantemente. Então, pessoas que trabalham em instalações nucleares ou com medicina nuclear, elas podem sofrer esse tipo de exposição, certo? Por conta do contato direto que elas terão com essas fontes radioativas. Essas fontes, tá? Podem ser utilizadas em tratamentos de pacientes que têm algum problema, como câncer, por exemplo, ou podem participar de processos industriais, tá? Como irradiação de alimentos, por exemplo. Essas exposições, elas podem atingir o organismo de diferentes formas. Eu posso ter uma exposição interna e eu posso ter uma exposição externa. Quando eu falo de uma exposição interna, eu tenho a entrada de um material radioativo dentro do meu corpo. Essa entrada, ela pode acontecer de três formas. Eu posso ter através de uma inalação, através de uma ingestão ou através do contato com um orifício. No caso, essa inalação ela pode acontecer através de gases ou de vapores radioativos e a ingestão acontece por via oral. E essa exposição através de orifícios, a gente tem como exemplo a pele ferida, né? Que tem ali a entrada para qualquer tipo de organismo, inclusive para algum material radioativo, tá? Então, quando essa exposição interna, tá? Quando acontece, na verdade, essa exposição interna, a fonte radioativa ela vai interagir com os sistemas biológicos do corpo. Aqui a gente tem, por exemplo, a inalação. Vê que a inalação ela vai atingir principalmente o sistema respiratório, os pulmões. Lá nos pulmões acontece a troca gasosa, né? Onde o alvéolo manda gás carbônico para o capilar, onde passa sangue, e o capilar manda oxigênio para aquele alvéolo. Então, o fluido extracelular, o sangue, também vai ter ali uma contaminação por essa radiação. E o sangue, gente, ele vai passar por várias áreas do corpo. Então, locais como o fígado e como o rim também vão ter ali, também vão ter essa exposição, tá? Agora, se eu estivesse falando de uma ingestão por via oral, essa fonte atingiria principalmente o sistema, né, gastrointestinal. E aí a gente poderia ter ali danos na mucosa do estômago, dos intestinos, porém, a gente também teria ali a eliminação através das fezes. E tomando o que eu estava falando, quando existe essa inalação, certo? Essa fonte, como ela se deposita no sangue, o sangue vai ser filtrado ali pela região do rim, pela região do fígado, então, consequentemente, pode estar sendo eliminado pela urina também, tá bom? Porém, o contato que o paciente teve pode trazer algum dano. Não é porque ele elimina que ele vai sair ileso disso, tá bem? E aí, gente, essa exposição interna, ela se caracteriza dependendo do tipo de radiação. Como a gente já viu numa aula anterior, a radiação alfa, quando ela está em contato direto com o organismo, quando eu tenho uma exposição interna com uma fonte radioativa emissora de partículas alfa, o meu dano vai ser maior, porque a nocividade dela tem um grau muito elevado quando em contato com o organismo, né? Então, essas exposições internas, elas vão trazer aí prejuízos, principalmente quando nós falamos, tá? Das radiações alfa, tá bom? A exposição externa, ela pode acontecer de três formas. Eu posso ter uma exposição que eu chamo de exposição de corpo inteiro, exposição parcial ou exposição colimada. A forma de exposição está diretamente ligada à prática ou ao exame que está sendo realizado. Quando eu falar de exposição de corpo inteiro, eu tenho como exemplo aqui, né, um operador de gammagrafia. Gammagrafia
é um raio-x dentro da radiologia industrial que utiliza uma fonte radioativa. Ele sofre irradiação de corpo inteiro, ou seja, a fonte vai irradiar o corpo dele todinho. Na sua rotina de expor, irradiar a peça, recolher e transportar a fonte, ou seja, possivelmente esse operador ele está radiografando alguma peça, alguma tubulação, né? E aí ele expõe a peça à radiação, recolhe a peça, transporta o equipamento que tem a fonte. E isso faz com que o corpo todo seja irradiado, tenha a exposição externa com a radiação. A exposição parcial, ela acontece em alguns acidentes, tá bem? Como a perda e posterior resgate de fontes de irradiadores, tá bom? Então, uma pessoa que trabalha ali na medicina nuclear, manipulando radionuclídeos, né, expõe bastante as mãos. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma exposição parcial. Apenas a região da mão vai estar sendo irradiada, vai estar tendo contato com a radiação. Já a exposição colimada, tá? Ela acontece, por exemplo, dentro do tratamento radioterápico, tá? Onde a exposição do tumor a feixes colimados de radiação é feita com precisão e exatidão. Na radioterapia, o meu feixe de radiação vai estar diretamente colimado, vai estar focado apenas no local onde tem o tumor. Se eu fizer um raio-x de tórax, eu não vou irradiar meu abdômen ou meu crânio, eu vou irradiar apenas o tórax. A exposição, ela vai ser colimada, tá? Então, aqui, a exposição acontece apenas no local de interesse a ser feito o exame, tratamento ou qualquer que seja o procedimento que envolva a radiação.